1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o tema dessa palavra é fiquem firmes. Diga para quem está do teu lado, fique firme. E essa inspiração surgiu porque hoje é o culto pós-retiro. Irmãos, foi inexplicável o que Deus fez no retiro desse ano. Todos os retiros têm histórias boas, mas esse retiro especificamente, que é o terceiro que a gente faz junto com a igreja de Alvorada, foi algo especial e sobrenatural. A gente estava num lugar desconfortável. Geralmente a maioria dos retiros era um lugar desconfortável, né? Foi um retiro que eu dormi pouquíssimo. Incrível, porque eu estava dormindo num ambiente separado, mas eu não conseguia dormir, cansado demais, mas a glória de Deus invadiu aquele lugar e foi bom demais. Se você conversar com qualquer jovem, você vai perceber o quão bom espiritualmente foi aquele retiro. A gente fala da comida, que foi muito boa, né? Mas foi especial demais. E a gente fez toda uma preparação para esse retiro. A gente fez uma preparação diferente. Deus estava nos conduzindo a um movimento de jejum e de busca. E Deus nos surpreendeu de fato. No primeiro dia a gente até não foi assim tão especial, que a gente vai para o retiro com uma expectativa muito grande. Mas a partir do segundo dia foi demais. A gente se preparou para isso. E quando isso acontece, não só no retiro, mas em ambientes como o da igreja, em ambientes como de congresso, em ambientes como de culto normal, quando Deus fala com a gente, quando Deus nos preenche, de uma forma que a gente entende que é Deus nos preenchendo, Deus falando com a gente fica muito feliz. A gente quer contar isso para outras pessoas, a gente quer publicar isso, quer falar desse amor. Mas um retiro apenas não faz ninguém ficar firme na igreja. Quantos retiros tiveram nessa igreja e em outras? Quantas pessoas você esteve, você que é mais velho aqui, que você esteve com pessoas no retiro e hoje elas não estão firmes. Apesar de Deus ter falado, porque Deus sempre está falando, apesar de você ter sido tocado naquele ambiente, ou no ambiente de culto, especificamente no ambiente de retiro, de congresso, de encontro de jovens, encontro de famílias, onde Deus fala no teu coração, onde você sente a presença impactante do Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida, mas após um momento, chega uma segunda-feira que você não está naquele ambiente de glória, um ambiente da nuvem de Deus falando, do Espírito Santo de Deus atuando, um ambiente onde você não pega muito no celular, um ambiente onde você está em comunhão com seus amigos, um ambiente onde as pessoas só falam e comentam sobre o que está acontecendo naquele ambiente, e o que está acontecendo é que a glória de Deus está descendo, mas a semana após esse evento vem, e às vezes as pessoas, na segunda-feira, já não ficam firmes de tudo que aconteceu no retiro. Então, um retiro não faz ninguém ficar firme. Um culto glorioso, um congresso, uma pregação magnífica, que toca o nosso coração, um culto como o de hoje, vendo esses jovens tão novos aqui, já envolvidos na obra de Deus. A comunhão que a gente teve lá em cima hoje, com reunião, com os jovens e com as tias do Educarte, um ambiente glorioso de comunhão, não faz ninguém ficar firme. Um culto não faz ninguém ficar firme. Um evento não faz ninguém ficar firme. Estava comentando com um colega essa semana. Ele falou assim, ele citou essa frase. Fala que muitos pais falam assim: mas meu filho foi criado na igreja. E ele citou essa frase: até a grama é criada na igreja. Mas quando o pastor acha que ela está muito alta, ele manda cortar. Então, nem ser criado na igreja deixa ninguém firme. Nem frequentar a igreja por toda a sua vida. Se você gastar toda a sua vida frequentando a igreja, nem isso vai fazer você ficar firme. Nem isso vai fazer eu ficar firme.
Então eu refleti em alguns pontos sobre esse texto e tracei aqui alguns pontos que eu quero refletir contigo nessa noite. Como é que a gente pode fazer para ficar firme na presença do Senhor? E o primeiro deles é que para ficar firme, eu e você temos que ter a capacidade de renúncia. Comentei na outra pregação que muitas vezes a gente convida as pessoas de maneira errada para fazer parte do nosso meio. Às vezes a gente mesmo vem sozinho, não é por um convite, querendo que o evangelho ele faça a gente parar de sofrer. Na verdade é uma aspiração hoje em dia, sempre foi, mas hoje talvez muito mais. Ninguém quer sofrer, a gente quer ser feliz, a gente quer se alegrar, a gente quer ter prazer, e quer ter mais prazer, e quer ter mais prazer. E às vezes a gente tem essa visão errada de que vir para o evangelho vai fazer a gente parar de sofrer. Hoje, às 18 horas, venha para a reunião do Geração Ação e pare de sofrer. A gente pensa assim às vezes. A gente pensa que mandando nossos filhos para a igreja, a gente vai resolver o problema deles. A gente pensa que quando a mulher pensa que quando o marido vir para a igreja, vai resolver o problema dele. O marido pensa que quando a mulher vir para a igreja, vai resolver o problema dele. Mas vir para a igreja não resolve o problema de ninguém. A capacidade de renúncia faz, em primeiro lugar, a gente ficar firme. O primeiro homem foi criado e ele foi colocado no jardim. Dentro de tantas coisas que ele podia, ele tinha que renunciar a alguma coisa. Ele podia tomar banho de praia, eu acho que tinha praia lá. Se não tinha praia, pelo menos tinha rio. Rio tinha, né? Quantos são da terrinha aí? Lá minha mãe falava que tomava banho no rio, lavava a roupa na pedra e não aproveitava, dava um mergulho. Eu nem sabia que minha mãe sabia nadar. Quando eu fui na praia, minha mãe nadava pra caraca. Nadou muito no rio. O Adão e Eva poderiam fazer muitas coisas. E eles fizeram muitas coisas. Mas eles tinham que ter a capacidade de renunciar a uma coisa. E eles não conseguiram renunciar. Talvez renunciaram por algum tempo. Mas chegou um dia fatídico que eles fizeram aquilo que não era para ser feito. E eles caíram. Quando não temos a capacidade de renunciar, a gente não consegue ficar firme. Não conseguimos ficar firme. Adão é colocado num ambiente de glória. Adão é colocado num ambiente onde a presença de Deus via todos os dias. E mesmo assim ele não conseguiu levar até o final essa capacidade de renúncia. Quando o jovem rico chega para falar com Jesus, agora já no Novo Testamento, ele queria Jesus. Queria ou não queria? Ele queria Jesus. Talvez, será que falaram para ele que Jesus oferecia um ambiente para ele parar de sofrer? Pode ser. Apesar dele ser rico, pode ser que ele sofria por alguma esfera da vida dele. E ele chega para Jesus animado. Eu não sei como falaram de Jesus para ele. Eu não sei o que estavam falando para ele que chegou aos conhecimentos dele do que Jesus poderia fazer por ele. Talvez chegou como chega para cada um de nós. Jesus vai fazer a gente parar de sofrer. Jesus vai consertar meu casamento. Jesus vai curar meu joelho. Jesus vai fazer por mim o que ninguém pode fazer. E de fato ele quer fazer. Mas quando esse jovem rico chega para Jesus, ele fala assim: bom mestre. E isso está relatado no Evangelho de João, e Jesus fala assim: bom mestre, só tem um que é bom. Jesus está falando para ele assim: se você me considera bom, você me considera Deus. Porque só tem um que é bom, que é Deus. E se você me chama de bom, você está me chamando de Deus? O que farei eu para herdar a vida eterna? Aí ele falou: observe os mandamentos. Aí ele citou os mandamentos e falou assim: você tem seguido isso? O jovem falou: eu tenho seguido todos esses mandamentos. Eu tenho seguido não matarás, eu tenho seguido não roubarás, eu tenho seguido honra teu pai e tua mãe, eu tenho seguido, e foi citando os mandamentos. E Jesus falou para ele assim:
só te resta uma coisa: vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia fala que ele vendeu tudo que tinha, deu aos pobres e seguiu o mestre. É isso que a Bíblia fala? Não. A Bíblia fala que ele, triste, não teve a capacidade de renúncia e não conseguiu ficar firme aos lados de Jesus. Jesus, muito inteligente, disse para ele, entre linhas, que ele não estava seguindo todos os mandamentos, porque o maior de todos ele não estava seguindo: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando ele não quis renunciar às riquezas, ele falou onde é que estava o coração dele. E aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E ele não conseguiu renunciar ao seu tesouro para seguir o maior tesouro do mundo, que é Cristo Jesus. Mas temos exemplos de homens que conseguiram renunciar a vários. Vou citar um: Paulo, antigo Saulo. Quando é chamado por Cristo, em dado momento, pastor Simbal pregou aqui, que ele cita com muito orgulho as marcas que ele trazia no corpo por causa de Cristo. E ele considerava agora, firme na presença de Deus, firme na presença de Cristo, que todas as coisas que ele tinha conquistado, que todo o diploma que ele tinha conquistado, que toda a fama que ele tinha conquistado, era lixo perante o conhecimento que ele tinha sobre Cristo Jesus. Um homem que conseguiu renunciar por causa de Cristo Jesus. E ele foi até o final, firme. Não porque frequentava a sinagoga, não porque sabia muito da Bíblia, não porque cantava bonito, mas quando ele olhou todas as coisas que ele tinha, e ele olhou a preciosidade do conhecimento de Cristo, ele falou: eu abandono essas coisas por causa dessa coisa maior, que é Cristo Jesus. Cristo é a nossa maior riqueza. Cristo deve ser o alvo de todas as nossas renúncias. E o maior exemplo da renúncia foi o próprio Cristo. Nós não tínhamos condições, irmãos, de subir aos céus. Mas Cristo renunciou à sua glória e desceu aqui para salvar a minha vida e a sua vida. Ele não renunciou, veja bem, ele não renunciou dinheiro. Ele não renunciou conforto de Netflix e sentar no sofá. Ele não renunciou vir para a igreja ou ir para a praia num dia ensolarado. Ele não renunciou isso. Ele renunciou, por um determinado momento, o trono da glória, o trono da terra, o trono do universo, para se fazer como um de nós, descer aqui e ir para a cruz, salvar a tua vida e a minha vida. Quem de nós, por mais que amemos um amigo, poderia entregar a nossa vida na cruz do Calvário por um amigo? Mas Cristo fez isso por nós. Então, queridos, não é questão de poder ou não poder fazer alguma coisa. A questão está no poder de renunciar uma coisa ou outra. Estava no trabalho, alguns amigos estavam falando sobre Heineken. Conhece Heineken? Quem conhece Heineken? Aí depois eles estavam falando de Eisenbahn, sei lá, outra lá. Aí eles começaram a falar de cerveja. Eu falei assim: rapaz, qual que é a melhor de todas? Aí eles me olharam estranho e falaram assim: por que você está procurando saber? Eu falei: não, porque a melhor eu vou beber. Aí eles: ué, você pode? Eu falei: posso. Você pode beber cerveja? Eu falei: posso. Não, mas me falaram que ser crente é chato, porque crente não pode fazer nada. Eu falei: pode sim, pode beber cerveja. Aí falou assim: mas não pode pular a cerca. Eu falei: pode. Pode pular a cerca. Não, pular a cerca não pode não. Eu falei: pode sim. Mas pode ir no baile? Eu falei: pode. Pode ir no carnaval? Eu falei: pode. Aí não é, mas agora eu estou confuso. Se pode, por que vocês não fazem? Por que você não faz isso? Eu falei: porque eu não quero. Porque eu tenho a capacidade de querer ou não querer. Eu posso,
mas eu também posso escolher aquilo que eu quero fazer. E quando eu sou escolhido por Cristo, as minhas vontades são mudadas para escolher aquilo que Cristo se agrada. Então não é questão de poder ou de não poder. Você pode sair daqui a pouco e parar no bar ali e encher a tua cara de cachaça. Você pode sair daqui agora, jovem, e ir lá para um morro desse aí e encher a tua cara de cocaína, encher a tua cara de maconha. Você pode. Mas você também pode renunciar a isso. Você pode renunciar todo o pecado que te assedia. Cristo te deu essa capacidade de renúncia. E a constância de ficar firme na igreja, a constância de ficar firme na palavra, a constância de ser firme em Deus, está na capacidade de renúncia que você tem. Não está na quantidade de coisas que você pode fazer. Ah, mas eu dei dinheiro. Ah, Bruno, eu te dei aquela oferta por retiro. Ah, Bruno, eu dizimo, eu oferto. Ah, tá. Mas o que você abre mão? Você consegue abrir mão? Você consegue ser pressionado? Você consegue ser apertado? Você consegue ser esmagado? E mesmo assim, não abandonar a Cristo? Aí você vai ficar firme. Aí você vai ficar firme. Você já reparou, irmão, a vida de um atleta? Você já pesquisou a vida de um atleta? Vou dar só um exemplo. O nosso grande Ronaldo Fenômeno, quem conhece? Ronaldo Fenômeno tem um problema. Pode ver que ele está bem rechuchudinho agora, né? Deu muita alegria pra gente, deu ou não deu? Vocês sabiam que o Ronaldo Fenômeno, no auge dele, não sei quanto tempo, mas ele não comia uma fatia de pizza? Não podia comer. Porque ele tem um problema que se ele comer massa, pizza, macarrão, ele engorda. Então ele abdicava de comer. Quantos gostam de pizza aqui? Dê um glória a Deus aí. Ele se abstinha de pizza para conquistar o que ele conquistou para a gente, né? A Copa do Mundo. E quando os atletas fazem isso, eles se abstêm de coisas, e a Bíblia vai dizer sobre isso. Os atletas que correm no estádio, ele em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, quando nos dominamos, estamos prosseguindo para conquistar uma coroa de glória. Uma coroa que não se corrompe. Então, se um atleta, para conquistar uma medalha, para conquistar fama, para conquistar dinheiro, para conquistar um troféu, ele faz todas essas coisas, eu e você, através de Cristo, podemos ter esse poder de renúncia também, para conquistar a glória dos céus, a coroa que não vai ser roubada da nossa cabeça. O nosso corpo será transformado, o nosso corpo será glorificado, e nós vamos reinar com o Rei da Glória. Capacidade de renúncia. E o segundo é fundamento. Diga essa palavra, fundamento. O que é fundamento, Bruno? Quando eu lembro de fundamento, eu lembro de edifício, prédio, edificação. Há 2 anos atrás nós fomos aqui no Beto Carreiro. Mais precisamente ficamos na cidade de Balneário Camboriú. Quem já foi? Eu me assustei porque eu já fui no centro do Rio e já vi muitos prédios grandes. Só que lá os prédios são imensos, Betão. Imensos. E quando você chega perto do prédio assim, tem uns que está do lado de lá da rua, parece que ele está tombando para cá. Mas não está não, está certinho. Mas são arranha-céus muito grandes. Eu fiquei igual um roceiro lá assim, ó, olhando assim para o prédio. Jéssica está de prova. Às vezes eu parava em frente de um prédio e falei, não, esse aqui é o maior que tem aqui. Aí, não, esse aqui agora, gente, não dá nem para ver a cobertura. E lá eles têm uma competição, as empresas lá têm uma competição de quem constrói o prédio maior, pastor. Tem competição. E falam, não sei se é verdade, que o Neymar tem cobertura lá, Cristiano Ronaldo tem cobertura lá. É lindo, os prédios são lindos. E o maior prédio de Balneário Camboriú tem 177 metros, Sérgio, de altura. 177 metros. Mas o maior prédio do mundo, vocês sabem qual é? É o tal do Burj Khalifa.
O Burj Khalifa, ele tem quase 1 quilômetro de altura. Ele tem 828 metros de altura. Mas eu não quero falar sobre a altura de prédio. Eu quero falar de fundamento. Todo prédio que você vê, toda construção que você vê, Flávio não vai me deixar mentir, antes começa pelo fundamento. E a capacidade que o prédio tem para subir é a capacidade que ele tem para descer. Fundamento na obra é as estacas entrando para dentro da terra. Fundamento na obra é os buracos sendo feitos no solo. Fundamento na obra são as máquinas trabalhando. E quando você vê um prédio grande, antes, muito antes, você não viu, mas ele estava sendo fundamentado. Fundamentado. E o Burj Khalifa, ele demorou 6 anos para ser erguido. Mas ele demorou 2 anos fazendo o seu fundamento. Ele demorou 2 anos fazendo o seu fundamento. Tinha tapume em volta. As pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo. Mas de repente, ele foi subindo, 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 subindo. E atingiu quase 1 quilômetro de altura. O que a gente aprende com isso, meu irmão? Que para estar firme, você vai ter que fazer coisa que ninguém vai ver. Você vai ter que fazer coisa que aparentemente é chata. Você vai ter que investir dinheiro aonde aparentemente não dá resultado. Você vai ter que investir tempo onde ninguém está vendo. Mas quando Deus for te exaltando, 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 você vai ter certeza que você construiu a sua casa sobre a rocha. E vai vir os ventos, vai vir as marés, vai vir tudo sobre essa casa. E ela não vai cair, porque ela está fundamentada na rocha. Quando Deus conta a parábola dos 2 fundamentos, Ele fala que uma casa foi construída na areia, outra casa foi construída na pedra. E eu lia esse texto achando que, tipo assim, tem uma areia aqui, tem uma pedra aqui. A casa foi construída em cima da pedra. Por que o cara é tão burro de construir a casa em cima da areia e por que não construir em cima da pedra? Mas a pedra não está ali na superfície não, meu filho. A pedra está lá no fundo. Você tem que cavar. Você tem que esburacar para achar a pedra. É por isso que quem não fica firme, os preguiçosos, os procrastinadores, aqueles que acham que isso não é nada, constroem a casa na areia, porque é mais fácil. Mas em nome de Jesus, nós não vamos seguir o mais fácil, nós vamos seguir o que é certo, e o certo é estar fundamentado na rocha que é Cristo Jesus. Fundamento na obra é isso. Mas tem o fundamento da matemática também, que eu gosto de citar. As pessoas falam que matemática é difícil. Matemática não é difícil. Só que você não pode fugir do fundamento. Quando as pessoas chegam na faculdade para estudar engenharia, quando chegam para estudar a própria matemática, quando chegam para estudar finanças, economia, elas aprendem o que o professor está explicando. Lógico. Se eu te explicar uma coisa aqui do ensino superior de matemática, limite, derivada, integrais, você vai entender o conceito. Só que quando eu jogar a questão que caiu uma raiz cúbica de 9, você não vai saber. Quando eu jogar uma questão, que eu jogar uma equação do 2º grau misturada com a integral, você não vai saber. Quando eu jogar um sistema de equação do 1º grau, da 6ª série, você não vai saber. Porque você precisa de fundamento. E fundamento na matemática, fundamento na construção, fundamento na igreja, são coisas que a gente não pode fugir. Por quê? Dá trabalho, às vezes é chato, é penoso, gasta dinheiro, investe tempo, mas é o que vai te fazer ficar firme lá na frente. E o que é fundamento na igreja? Fundamento na igreja é vida devocional, oração, leitura da palavra e prática. E prática. Aí depois o que você faz? Vida devocional, oração, leitura da palavra e prática. Ah, Bruno, mas é chato, né? Tem hora, né? Começa a ler a Bíblia, me dá um sono.
Irmão, isso vai determinar se você vai ficar firme ou não vai. Mas ficar firme também depende de constância. Depois que você faz todas essas coisas, você precisa de constância para continuar. Começar um projeto é fácil. Qualquer projeto. E dizem aí os estudiosos que nós somos a geração dos projetos inacabados. Que a gente tem facilidade de começar, mas não tem constância para terminar. Se você procurar nas faculdades, você vai ver que de 100% que se matricula no curso, no final o funil é 20% no máximo que termina. No máximo, dependendo da faculdade. Se for das mais fáceis, termina. Se for de matemática, não termina não. Mentira. Colega meu que fez física, cara, na rural. Eu falei, tu é louco. Ele falou, Bruno, tinha hora que eu queria meter o dedo aqui nesse ouvido e rasgar pelo outro, que eu não estava entendendo, era mais nada. É difícil, mas tem que ter constância. Constância, eu costumo dizer que é a qualidade mais importante que um ser humano pode ter. Constância. E é a mais difícil. Ah, Bruno, mas a Bíblia fala que é o amor. O amor é bonito, né? O amor é primordial. Mas se você amar um dia só, o que adianta? Não, hoje eu vou amar. Vou sair, vou abraçar todo mundo, rir, e tal, e eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas a partir de amanhã não amo mais. O que adiantou isso? Não adiantou nada. Estou com um projeto aí, amanhã, segunda, academia, ninguém me segura, eu vou ser o bichão. Aí chega lá o professor, cadê o professor? Fala assim, cara, pega o de 3 quilos. Não é que é 3 quilos? Bota logo 20. 20 está leve ainda. Supino, eu vi uns vídeos aí no YouTube que os caras pegam 80 no supino de cada lado. Bota pelo menos 40 para mim que eu consigo. Não vai voltar, filho. Não vai voltar. O interessante não é começar, o interessante é continuar. Então a qualidade de quem é firme é uma qualidade de quem é constante. O versículo principal que eu gosto, meu predileto, está até no meu WhatsApp como frase, Gálatas 6,9, diz o seguinte, que a gente não se canse de fazer o bem. Fazer o bem cansa, tá? Fazer o bem cansa. Você faz uma arte do congresso, aí manda para o teu líder, aí o teu líder fala que não está boa, aí você manda de novo para ela, aí ela manda e fala, ainda não está boa, aí você manda de novo, aí ela no final do dia fala assim, cansei de ouvir você falar que não está boa. Fazer o bem cansa. Porque muitas vezes também as pessoas são ingratas pelo bem que você faz. Mas Deus não nos chamou para fazer o bem, para receber gratidão. Deus nos chamou a fazer o bem porque é certo fazer o bem. E o versículo continua, que a gente não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Opa! Qualidade do que é constante, não desanimar. Ano que vem vocês vão me ver com uma medalha no peito de 42 quilômetros, maratona. Ano passado eu não fiz porque meu joelho deu ruim de novo. Mas ano que vem vocês podem ter certeza que eu vou postar nas redes sociais 42 quilômetros. Mas eu já estou treinando. Já é 30 quilômetros por semana que eu estou correndo, 10 a cada treino. Mas se eu parar, eu não vou conseguir correr os 42. Mas se eu correr os 42 ano que vem, vocês vão ver que eu fui constante naquilo que eu estava fazendo. Então amar um dia só não adianta. Orar um dia só não adianta. Eu vou tirar o dia para orar hoje. Hoje eu vou orar, não me liga, celular desliga, vou orar e tudo que eu tenho para orar. E um dia só não adianta. Renunciar um dia só não adianta. A palavra de Deus está falando o seguinte, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. E depois que a gente tiver a capacidade de renúncia, e depois que a gente tiver fundamentado na palavra,
E depois que a gente for constante nisso, o Senhor vai nos chamar para um passo a mais. Ele vai nos chamar para ser abundante. Porque você não pode viver a tua vida hoje baseado nos retiros, nos congressos, nas palavras de ontem. Você tem que mergulhar mais nisso e ser abundante nisso. Deus nos criou do pó da terra. Mas a palavra diz em Efésios que quando Ele cria do pó da terra, um homem que é pó, no Antigo Testamento, esse mesmo homem, em Efésios, ele fala que esse homem vai ser erguido e vai se tornar templo do Senhor. Quando você é edificado na palavra, as pessoas não veem o tempo que você gasta se afundando. E afundando no bom sentido. As pessoas não veem o tempo que você se gasta com Deus. Naturalmente, todo aquele que se gasta em qualquer assunto, todo aquele que se gasta em qualquer assunto, seja ele qualquer assunto que for, ele vai ser engrandecido naquele assunto. Se você se gastar na palavra de Deus, se você se gastar na vida devocional, se você se gastar com Deus, não haverá barreiras para Ele exaltar a sua vida sobre essa terra. E eu não estou pregando triunfo, porque quando Ele exaltar a sua vida nessa terra, você vai ser edifício de Deus, templo do Senhor, para que as pessoas possam vir se abrigar nesse edifício. E você vai ter que ser abundante. Você vai ter que deixar que esse edifício, ele sirva de abrigo. Você vai ter que deixar que esse edifício sirva de consolo. Você vai ter que deixar que esse edifício seja morada daqueles que ainda não são firmes na presença de Deus. E você vai querer cansar, você vai cansar. Mas a palavra vai estar falando, não se canse de fazer o bem, porque você vai colher, e Deus te dá mais, e você distribui mais. E Deus te abençoa, e você distribui mais. Eu dei minha vida para Cristo quando eu ainda era o jovem da bike nessa igreja. Meu apelido era o jovem da bike. E não era uma bike bonita não, tá? Igual eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma bike bonita. E eu falei para Deus assim, eu te dou a minha vida. E hoje eu tenho muito mais que uma bike. Não sou rico ainda. Ainda. Simval sabe que eu vou ser rico, não sabe, Simval? Mas se eu dei o meu coração para Jesus com uma bike, se Ele quiser eu dou o carro, eu dou a casa, eu dou o dinheiro que eu tenho, eu dou minha vida para Ele. Ele me aceitou quando eu só tinha uma bicicleta. E eu quero viver com Ele eternamente. Eu darei minha vida para Ele, em abundância. Eu não me permitirei não ser abundante na presença de Deus. Ficar firme é isso, irmãos. Renunciar, se fundamentar, ser constante e ter abundância. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração.